Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 13 de março, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao seu povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Depois de iniciar a sua vida pública, de arrastar uma grande multidão, realizar muitos milagres e muitas curas no território da Galiléia, de Sidônia, Tiro, Jesus agora volta para a sua terra natal. E ficamos surpreendidos com a notícia de que Jesus não foi bem recebido. Muito pelo contrário, alguns diziam que ele estava louco, outros criticavam e debochavam de Jesus. E Jesus não conseguiu ali realizar nenhum milagre. Os evangelistas são unânimes em dizer da rejeição dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos, pessoas que foram criadas com Jesus, pessoas que viram Jesus dar os seus primeiros passos, achavam que ele era humano demais, era muito simples, pobre demais para ser o Filho de Deus. E por isso o rejeitaram. E Jesus não pôde realizar nada. Para que Jesus possa ser o Senhor de nossa vida, é preciso crer. Para que Ele possa realizar o milagre na nossa vida, é preciso confiar. É preciso esperar em Deus. E aquele povo simplesmente ignorou Jesus. Mas o Mestre Jesus diz que um profeta não é bem recebido na sua pátria. Ele cita como exemplo dois fatos da Bíblia. Primeiro, disse Jesus, no tempo do profeta Elias, quando não houve chuva durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. As viúvas eram as que mais sofriam na época dos profetas, na época de Jesus, porque numa cultura machista, os homens eram responsáveis por prover o alimento da casa. As mulheres eram proibidas de trabalhar. Quando uma mulher ficava viúva, ela ficava sem amparo, sem alimento, ficava sem proteção, sem cuidado. Então aquela viúva sofria muito. A viúva tinha fome, a viúva tinha provações. E o profeta então Elias passou na sua casa e lhe pediu de comer. E ela então disse: Meu senhor, temos aqui apenas um pão que vou assar e comer com meu filho e depois esperar a morte. E o profeta lhe disse: Dá-me de comer e nada lhe faltará. Aquela viúva acreditou quando tudo parecia impossível e deu de alimento ao profeta Elias, que comeu e nunca mais faltou pão naquela casa. Também, disse Jesus, no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Naamã chega com sua carruagem até a casa do profeta Eliseu. E Eliseu enviou então um mensageiro dizendo que ele deveria mergulhar 7 vezes no rio Jordão. A princípio, ele fica resistente, mas aconselhado por seu companheiro, ele mergulhou e foi curado. E ficou agradecido. É preciso ter fé. É preciso confiar. Esperar em Deus. São grandes as dificuldades que temos. E quanto mais difícil, quanto mais improvável a graça que vamos alcançar, mais aumenta a nossa fé. Não tenhamos medo. E quando ouviram essas palavras de Jesus, seus conterrâneos e todos da sinagoga ficaram furiosos, levantaram e expulsaram da cidade. Levaram-o até o alto do monte sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de lançá-lo ao precipício. O ódio
estava estampado no coração dos seus conterrâneos. Porque Jesus, ao contar essa história de Eliseu e de Elias, deixou muito claro a falta de fé do coração daquele povo. E eles então queriam matar Jesus. Jesus, porém, passou por meio deles e continuou o seu caminho. Aqui está o segredo para lidarmos com as pessoas que não nos querem bem, com as pessoas que nos desejam mal. Segue em frente, não olhe para trás. Sempre haverá novas portas que irão se abrir. Sempre haverá uma nova ocasião de recomeçar a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.